O Brasil é melhor do que os Estados Unidos. Pode parecer estranho para algumas pessoas que têm complexo de vira-lata ouvir uma coisa dessas, né? Realmente é um pouco complicado a gente fazer esse tipo de analogia, esse tipo de comparação, porque tem coisas boas nos Estados Unidos e tem coisas boas no Brasil, mas existem algumas coisas que só tem no Brasil, que não tem nos Estados Unidos, e que faz o Brasil ser um pouco melhor do que os Estados Unidos em alguns fatores. Meu nome é Rogério Ferreira e eu sou o Mano da Limpeza. Pois então, por que o Brasil é melhor do que os Estados Unidos? Olha, isso é muito fácil, porque aqui no Brasil tem SUS e lá nos Estados Unidos não tem SUS. Esse sistema de saúde que beneficia uma população enorme, de mais de 200 mil pessoas, que é o Brasil, poderia ter nos Estados Unidos. Eles têm dinheiro o suficiente para isso. Lá, a saúde pública é inexistente. Existe uma saúde particular. Ocorreu, inclusive, o caso, uma vez, de uma pessoa que quebrou a perna e fugiu da ambulância porque sabia que a conta do hospital ia ficar muito alta. Nos Estados Unidos tem pessoas, por exemplo, que fazem tratamentos mais complicados, que demoram mais tempo. Muitas vezes tem que vender casa, vender carro, vender seus bens para poder fazer o tratamento de saúde. Às vezes a pessoa se cura de um problema, que é o problema de saúde, mas quando vai perceber a conta do médico, a conta do hospital, aí morre do coração. Não ajudou muito. Então, o Brasil é muito melhor, porque o sistema de saúde do SUS, ele é elogiado no mundo todo. Tem pessoas que vêm de outros países aqui para o Brasil e que ficam espantados. Quer dizer, no país deles, eles pagam uma fortuna para obterem um certo tipo de tratamento que aqui é completamente gratuito. Agora, as pessoas podem reclamar que existem deficiências no SUS, e existe mesmo. O SUS ainda tem que melhorar muito. Mas em comparação aos Estados Unidos, que não tem um sistema que abrange, um universal, que abrange, que atende a todas as pessoas, nesse ponto, o Brasil é bem melhor. Gringa estreou no SUS. Depois de uma viagem de 7 dias na Amazônia, correndo vários riscos de saúde, comendo formiga, comendo larva, pulando de barco, dormindo na mata junto com os macacos, o encontro com o SUS veio nada mais, nada menos do que de uma reação alérgica ao milkshake de ovo maltine. Decidimos então tomar um milkshake de ovo maltine para ajudar um pouco com a ansiedade. Quase que imediatamente eu fico cheia de bolinhas no corpo. Fico com uma sensação de aperto aqui, ó. Virei pro Pedro e falei, eu preciso ir no médico. A gente então decidiu, tá na hora de conhecer o SUS. Eu confesso que, baseado em algumas histórias que eu já ouvi, eu tava com muito medo de conhecer o SUS. E também, por não ter cidadania brasileira, eu fiquei com um pouco de medo deles ou não me atenderem ou me cobrarem caro por aquilo. Mas eu cheguei lá, registrei meu CPF no SUS, porque agora eu tenho CPF, e juro, em menos de 5 minutos eu fui atendida. Eu tomei um remédio intravenoso e depois me falaram que eu também ia ter que tomar uma injeção na bunda. A enfermeira me colocou contra a parede assim, e eu tenho um pouquinho de medo de agulha. Eu dei um gritinho e assim apertei o músculo. Aí ela gritou comigo, ela, calma mulher! Mas já rapidinho ela conseguiu aplicar a injeção. Juro, eu fiquei chocada. Em menos de 20 minutos de SUS eu já tava liberada. Nunca num hospital nos Estados Unidos eu fui atendida tão rápido. A última vez que eu fui no pronto-socorro nos Estados Unidos, demoraram 1 hora pra me atender. E eu ainda saí devendo $3 mil, por uma avaliação médica, um soro na veia e um Dramin. É óbvio que eu não estou falando da experiência de todo mundo. E eu sei que muita gente não tem essa mesma sorte. Vocês não entendem a paz que eu sinto de morar num país hoje em dia, onde mesmo que eu não tiver a habilidade de pagar por um plano de saúde, pelo menos eu vou ser atendida e sair do médico sem estar extremamente endividada. Uma outra coisa que faz o Brasil ser melhor do que os Estados Unidos é a urna eletrônica. Isso parece estranho, porque quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente pensa num país que já mandou pessoas para a Lua, em órbita da Terra, tem uma tecnologia extraordinária, né, em todos os sentidos, em todas as áreas. Mas no campo da política, eles ainda estão se arrastando. Eles usam o quê? Eles usam aquele voto impresso em papel, aquele voto que tem uma marcação, né? Uma marcação de papel, tem furinhos no papel. Enquanto eles demoram semanas e semanas para poder fazer a contagem dos votos, aqui uma eleição para presidente, por exemplo,
No mesmo dia de votação, a gente já sabe o resultado de quem ganhou, porque aqui é muito mais eficaz, é muito mais avançado do que os Estados Unidos. E nesse ponto, na questão de urna eletrônica, o Brasil é melhor que os Estados Unidos. Pessoal, existem muitas formas de você contribuir para que esse canal cresça, se desenvolva, né? Uma delas é contribuindo com a caixinha do Gari. Só se você puder, só se você quiser. Caso você não possa fazer uma contribuição financeira, o que seria muito bom, você pode dar o like e você pode se inscrever no canal. Dito isso, em relação à caixinha do Gari, agora nós vamos falar a respeito de uma coisa que tem no Brasil e protege e defende muitas pessoas parecidas comigo e que não tem nos Estados Unidos. O que torna o Brasil muito melhor nesse aspecto, e é a criminalização do racismo. Nós vamos passar um vídeo agora de uma norte-americana, afro-americana, que percebeu essa diferença entre como é tratada a questão racial no Brasil e como é tratada a questão racial nos Estados Unidos. Nesse aspecto, no aspecto de ser criminalizado o racismo, o Brasil é bem melhor, né? Vamos ver o vídeo. So, as many of y'all know, I'm in Brazil. And of course, I like to start my day with a little bit of coffee and Globo TV. First of all, for people learning languages, it's very important to listen to people with neutral accents, and news is very good for that. But anyway, look, a dude on the news went to jail for going on a racist rant. To jail for going on a racist rant. Now I'm American. They like to say, oh, First Amendment, freedom of speech. So clearly I was confused. Oh, he just talking shit. Y'all, it's illegal to be racist. Like, actually illegal. Like, illegal. And it's little cultural differences like this that make me hate America because, like, that could be illegal. But how many folks you know would actually go to jail if it was in America? O Brasil é melhor do que os Estados Unidos. Tem uma pessoa muito famosa chamada Monark que sabe disso. O Monark, ele tinha um podcast com um amigo dele e inadvertidamente ele, sei lá por que cargas d'água, falou que seria interessante haver um partido nazista no Brasil. A partir daí, ele começou a sofrer muito reveses, né, porque ele fala muita besteira. No Brasil, não pode haver um partido nazista porque existem leis contra usar símbolos nazistas. Lei contra existirem agremiações nazistas. E são leis muito boas, porque o nazismo é uma porcaria, né? Agora, nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, se você usar símbolo nazista, tá ok. Se você for nazista, tá ok. O Brasil, nesse quesito, ele é muito melhor do que os Estados Unidos. Não é não, Monark? Uma outra coisa que faz os Estados Unidos ser um pouco pior do que no Brasil é que no Brasil tem democracia e nos Estados Unidos não tem democracia. Nossa, Rogério, nos Estados Unidos não tem democracia, mas os Estados Unidos não é a maior democracia do mundo? Depende. Nos Estados Unidos, por exemplo, só tem dois partidos de fato, que é o Partido Republicano e o Partido Democrata. Então, comparado ao Brasil, o Brasil tem uma imensidão assim, de partidos. Então você tem mais opções de escolha. Lá eles restringem a opção entre uma coisa e o outro lado da mesma moeda da coisa, né? Então, quer dizer, o republicano e o democrata são as duas faces da mesma moeda. Aqui não, aqui existem desde partidos de extrema direita a partidos de extrema esquerda. Existe uma gama enorme de partidos que você pode escolher. Então, nesse aspecto, o Brasil é mais democrático que os Estados Unidos e o Brasil é melhor do que os Estados Unidos. Para concluir, existe uma coisa muito boa, na verdade duas coisas muito boas que nós temos, que são muito fáceis de qualquer lugar, qualquer localidade você vê as pessoas consumindo isso, que é o arroz e o feijão, que é a comida de verdade, que nos Estados Unidos não. A gente vai passar um vídeo de como eles fazem, como uma mãe norte-americana faz a comida para crianças dela, para os filhos dela. Aí você vai perceber por que é muito melhor o arroz e feijão aqui do Brasil.
this is a little underdone. So should I cook it longer? Do you think I need to cook it longer? Yeah. Like, you can eat meat like that, right? It's just medium rare. Okay, I think it's okay. Wow. Look at that. That's so cheesy. Yum. I don't think the meat is cooked. I don't either, but the rest of it is good. So just more time in the oven and maybe covering it with tin foil. Yeah, maybe just cook the meat a little more. Yeah, That looks a little raw. it does look a little raw. Agora que você, depois dessas explicações, perdeu o seu complexo de vira-lata, não se esqueça de dar o seu like, de contribuir com a caixinha do Gari. Inscreva-se no canal. Eu sou o Rogério Ferreira, o Mano da Limpeza.